Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Reboot de universos realmente é uma coisa complicada. Você pode estar pegado no universo, personagens, o que vinha acontecendo há alguns anos, e aí do nada, principalmente isso nos quadrinhos, que é o que a gente vai falar hoje, pode acabar sendo rebutado e tudo muda. E para a maioria dos leitores da DC no início dos anos de 2010, foi exatamente isso que aconteceu. Depois de quase 30 anos do clássico Crise nas Infinitas Terras, a DC tinha uma cronologia definida, décadas de histórias e desenvolvimento para aqueles personagens. Mas na tentativa de trazer um ar fresco para atrair novos leitores, a editora das lendas mais uma vez tomou uma iniciativa polêmica, o reboot. E foi o que aconteceu lá no final da famosíssima saga então do Flashpoint. E que então nós tivemos uma nova versão do universo da DC, que ficou conhecido como os Novos 52. E no vídeo de hoje nós vamos trazer aquele auge e queda para esse momento específico então. Os Novos 52 que teve muita polêmica e também coisas que fizeram muito sucesso. Vamos falar disso tudo então, depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui a falar de Novos 52, já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Então comenta aqui embaixo se você acompanhou a saga dos Novos 52, quais HQs você leu, deixa aqui nos comentários. E bem, como eu mencionei então ali na abertura, toda essa reformulação então da DC dos Novos 52 começou com um Flashpoint. Ou melhor, na verdade começou e acabou, né? Na história acompanhamos o que mais tarde se tornaria até um clichê, o Flash bagunçando a linha do tempo. A trama começa com Barry voltando no tempo a fim de impedir o Flash Reverso de matar a sua mãe, o que ele acaba conseguindo. Contudo, seu único evento ocasionou um mundo completamente diferente, onde foi o Bruce Wayne que morreu no beco do crime, o Superman foi mantido prisioneiro do governo e o Aquaman e a Mulher Maravilha travaram uma guerra capaz de colapsar o mundo. Aprendendo a importância dos seus atos na linha do tempo, o Flash então finalmente volta para a noite da morte da sua mãe, para evitar essa alteração. Numa cena onde vemos o herói correr para a linha do tempo, enquanto uma figura misteriosa chamada Pandora nos mostra 3 universos diferentes. O universo DC padrão, o universo Vértigo e o universo da obra do Jim Lee, o Wildstorm. Por fim, o Barry consegue voltar para casa, assim revertendo tudo como era antes. Ou foi o que a gente pensava, né? Porque, na verdade, ao consertar o mundo, o Barry acabou criando um universo diferente. Parecido com o que a gente estava acostumado, mas ainda assim, diferente. Porque, oficialmente, a juntar aqueles 3 universos que a gente viu ali, os Novos 52 havia sido criado. E para marcar isso de vez, no mesmo dia, então, que era lançada a última edição, então, do Flashpoint, também chegava lá nas bancas a primeira edição, então, dessa nova Liga da Justiça, que além de retomar da edição número 1, continha o tal selo dos Novos 52 na capa. Assim, essa HQ da Liga da Justiça seria a introdução definitiva a esse novo universo e a essas novas versões dos personagens que conhecemos. Esse primeiro arco se passa 5 anos no passado, juntamente com a intenção de mostrar aos leitores como esses heróis se conheceram e como a Liga da Justiça havia sido formada. A história é um massa-velho clássico, páginas e páginas de ação sem parar, feitas com maestria pelo Jim Lee e com roteiros do Geoff Johns, mas que não foi muito aclamado pelos fãs. Na história, acompanhamos esse grupo de heróis que a princípio não se dá muito bem, inclusive caindo no soco em toda oportunidade, até serem obrigados a formar um grupo para deter uma invasão de Apocalipse, liderada pelo temível Darkseid. A HQ acaba se tornando muito repetitiva, porque são páginas e páginas de luta sem um fio narrativo muito forte. Por outro lado, foi esse arco que decretou de vez o Cyborg como um dos membros principais da Liga, coisa que permaneceu no cânone do personagem até os dias de hoje. Mas o ponto é, se essa era a HQ que então abria as portas para esse novo universo aí dos Novos 52, não dava para dizer que esse universo começava com um grande sucesso, um grande auge. Por outro lado, os medalhões da editora, esses sim tiveram bastante sucesso aí nas suas HQs solos. Já de cara, 52 HQs foram publicadas repaginadas para esse novo universo. Obviamente seria impossível comentar todas, então vamos falar dos títulos mais marcantes aqui. Começando aqui por um peso pesado, né? Vamos para o Homem de Aço, dando destaque para a HQ Action Comics. A história mostra um Clark início de carreira, um Superman inexperiente e atrevido, com direito a diversas críticas sociais e comentários políticos. Muito aliado à visão do Superman lá da Action Comics de 38, nós vemos o Clark como um herói do povão que confronta políticos corruptos diretamente. Já na HQ principal do Nosso Morcegão, a fase já se inicia com o que hoje é visto como um clássico moderno do personagem, já de cara introduzindo um elemento que seria definitivo na mitologia do Batman, a Corte das Corujas.
Enquanto na HQ Detective Comics, somos apresentados a uma versão ainda mais macabra do seu nêmesis, um Coringa que arrancou seu próprio rosto para usá-lo como máscara. Nas páginas da Mulher Maravilha, vemos uma versão mais para adultos da heroína, com direito a muito sangue e violência. A história mostra a princesa Diana enfrentando um horror mitológico após o outro. A HQ foi imediatamente aclamada, sendo chamada por muitos a Mulher Maravilha do selo Vértigo, além de provocar muitas comparações com as histórias do Hellboy no melhor sentido possível. Mas além da nossa trindade, então, que começou então no auge, tivemos outras HQs de heróis aí que foram comendo ali pelas beiradas, com histórias também muito boas, mas que não ganharam assim muita relevância. Nisso a gente vai destacar então duas HQs em específico. E eu tô falando dos dois ícones do Arrowverse da CW, o Flash e o Arqueiro Verde. Trazendo um ar leve e divertido, temos nessa história do Flash o que é perfeito para qualquer leitor iniciante. Uma introdução de toda a mitologia do Barry Allen, acompanhada de aventuras cheias de coração. Enquanto nas páginas do Arqueiro nos mostram um salto de 0 a 100 inexplicável. As primeiras edições contaram com uma troca constante de roteiristas, o que obviamente causou histórias inconsistentes e que não tinha nada demais, sempre indo do nada para lugar nenhum. Mas a HQ repetidamente tomou outro rumo em edições futuras, quando o aclamado roteirista Jeff Lemire entra e completamente reimagina o título, dando um significado para a ilha de origem do arqueiro simplesmente genial. Essa HQ, inclusive, se encontra no topo de muitas listas quando se trata dos Novos 52 e das melhores, e às vezes até no topo de rankings de histórias do arqueiro, envolvendo todas as suas décadas de publicação. Ainda assim, mesmo dando destaque então a essas HQs que a gente mencionou agora há pouco, vale lembrar que foram mais de 50 títulos que eles lançaram ali na época. E não temos tanta coisa boa entre todas essas HQs. Tivemos a HQ ruim do Rapina e Columba, com arte do polêmico criador do Deadpool, o Rob Liefeld, uma introdução bem meia-boca do personagem bandoleiro ao universo DC, uma versão vazia e simplista do Exterminador, uma reintrodução do Capuz Vermelho, ao lado da Roy Harper e da Estelar, que ficou famosa por descaracterizar os personagens e introduzir o capacete com a boquinha, e até a HQ Equipe Verde, que conta a história completamente nonsense de um grupo de adolescentes ricos. E essa última HQ ali que eu citei, eu duvido que você tenha ouvido falar. Mas de todo jeito, gibi ruim a gente sempre sabe que saiu em qualquer reformulação. Essas HQs ruins você pode simplesmente ignorar e começar a ler, né, as HQs dos personagens que você conhece bem, né? Já que numa reformulação eles não costumam mudar tanto, né? Ou será que mudam? E isso foi o que ofendeu muito dos leitores. Que alguns personagens mais famosos tiveram alguns retcons e até algumas descaracterizações. Entre os casos mais polêmicos, temos os Jovens Titãs, que completamente descaracteriza e muda a história de seus personagens. Aqui o Tim Drake nunca foi o Robin, assim já pulando direto por Red Robin, enquanto o Kid Flash não é mais Bart Allen, e sim Bartor, que veio de um futuro distópico bem longe de qualquer associação com a família Flash. Temos também o provável caso mais comentado, que é o do Lobo. Bem longe do visual heavy metal durão que estamos acostumados, aqui a gente tem um lobo bem mais gourmet e teen. Adolescente, né? Algo que imediatamente deixou os fãs furiosos. Para piorar, a primeira edição já começa com esse novo lobo matando o lobo clássico, como uma forma de mostrar que ele é melhor e mais forte que o antigo. Não sei bem o que os roteiristas estavam pensando. Mas tem um fato curioso aí sobre os Novos 52. Embora alguns personagens aparecessem completamente diferentes do que a gente está acostumado, outros mantinham muito do seu cânone e do backstory que a gente conhece, como é o caso do Batman, do Asa Noturna e da personagem que a gente vai comentar agora, que é então a Batgirl. Nada de Stephanie Brown ou Cassandra Cain, mas sim Bárbara Gordon, que volta ao manto décadas depois do incidente da Piada Mortal. Mas o ponto é que durante todas essas décadas, vimos a personagem se readaptar e reaprender a combater o crime como oráculo, servindo como uma representatividade para todos os leitores que tinham condições parecidas com as dela. O que leva à pergunta, né? Se de fato tudo que aconteceu no passado é mantido para essa versão da personagem, como é que ela pode estar atuando combatendo o crime como Batgirl? Simples, ela criou um tipo de tecnologia que a permite andar novamente. Só isso. Décadas e décadas de desenvolvimento e transformação para no fim, ela simplesmente construir um dispositivo e jogar todo aquele desenvolvimento no lixo. Pra que isso? Nesse ponto aqui você já deve ter notado aí uma certa discordância. Como é que a gente tem personagens que mantêm coisas das HQs então que aconteceram antes e outros que realmente foram mudados bastante, como a questão do Tim Drake? E aí a resposta é muito simples, é falta de planejamento mesmo. É isso.
Porque a gente vê em diversas entrevistas e podcasts que alguns roteiristas que participaram das HQs, eles souberam muito em cima da hora que isso estava acontecendo, esse reboot. Um papo de 2 meses antes da publicação da primeira edição, sabe? E ainda tinha a questão que alguns roteiristas não podiam se comunicar entre eles, e aí não podiam combinar, por exemplo, personagens que aparecem na minha HQ vai aparecer na sua, se vai ter que ter algum planejamento do que eu tô planejando para o que você tá planejando. Então, realmente, era uma bagunça muito grande. Um dos casos mais marcantes é o do roteirista Jorge Pérez, responsável pela revista principal do Superman. O problema é que essa HQ se passa no presente, enquanto o roteirista Grant Morrison era responsável pela Action Comics, que, como já comentamos, se passa nos primeiros anos do Clark como Homem de Aço. E como os roteiristas não podiam muito conversar entre si, como Jorge Pérez poderia saber que a sua HQ não está repleta de erros de continuidade que vão no completo oposto do que é estabelecido na Action Comics? São 2 roteiristas escrevendo o mesmo personagem em diferentes partes do tempo. Como isso poderia dar certo? Para a maioria dos fãs, essa é a grande queda em relação aos Novos 52, que é esse desleixo, digamos, editorial. A falta do preparo ali do capricho em realmente trabalhar bem a continuidade dessas histórias e dos personagens. Mas era tarde demais para realmente conseguir consertar isso. Que são muitas HQs saindo e você tentar voltar atrás e tentar consertar, não tem como. Mas ao mesmo tempo, enquanto estavam saindo essas HQs dos Novos 52, a DC continuava com essa estratégia de tentar atrair, então, um público novo. E que melhor forma isso do que fazer com animações, né? Que é algo que a DC tira de letra. E foi exatamente isso que aconteceu. O lançamento do filme animado Flashpoint e logo em seguida Liga da Justiça Guerra, que se propôs a adaptar o primeiro arco da HQ da Liga dos Novos 52. Isso fazia total sentido, já que justamente era a história que mostrava essa equipe se formando. E, na minha opinião, é a mídia perfeita para essa história, que se beneficia muito desse roteiro de ação atrás de ação, e sem muito conceito narrativo, inclusive cortando bastante algumas das barrigas que a HQ possuía. E esse foi só o começo. Logo, vários filmes animados da leva dos Novos 52 começaram a ser lançados para DVD, todos adaptando essas histórias que haviam acabado de ser lançadas nos quadrinhos. Tivemos o Trono de Atlântida, tivemos também a adaptação da Corte das Corujas no filme Batman vs Robin, e até adaptações de histórias do universo pré-Novos 52. E essa leva, então, de filmes animados ficou conhecida como o universo compartilhado, então, dos Novos 52 animado, que viveu até 2020, bem mais que os Novos 52 nas HQs, quando se encerrou com o filme Guerra de Apocalipse. E esse universo animado realmente teve muito sucesso, diferente de algumas das HQs. Mas voltando para elas, é aí que a gente teve o primeiro grande, então, arco desses Novos 52, que é o Guerra da Trindade. Finalmente nós conhecemos a Pandora, aquela figura misteriosa do fim do Flashpoint. A história mostra sua origem, uma jovem de um passado distante que, ao abrir a tal caixa de Pandora, acaba por liberar espíritos malignos na Terra, e por isso é punida com a imortalidade. Desde então, ela vaga pela linha do tempo a fim de corrigir o seu erro, mas sem sucesso. Já o título da história você já deve estar imaginando sobre o que ela está querendo dizer. Mais uma vez, muita batalha de heróis sem sentido. Com um roteiro fraco e só ação atrás de ação, vemos as 3 Ligas da Justiça, a principal, a Liga da América e a Liga Sombria, lutando página após páginas pela posse da Caixa de Pandora. Até finalmente descobrirmos que ela é de fato um portal entre dimensões, que foi escancarado de vez quando os heróis venceram o Darkseid lá no começo dos Novos 52. No fim, quem vem dessa porta interdimensional é o Sindicato do Crime, a infame versão maligna da Liga da Justiça, que acaba por derrotar os heróis quando a versão deles do nuclear praticamente engole todos. E a história deixa um final bem aberto mesmo, porque logo a gente teve na sequência o próximo grande evento aí dos Novos 52, que é o arco do Vilania Eterna. A HQ foca no Lex Luthor e, para variar, no Batman. Enquanto ele forma um grupo para derrotar o Sindicato do Crime, que após aparentemente matar os outros membros da Liga, se mostra capaz de dominar o mundo. Temos direito a um bizarro, que é a criação do Luthor, e a um clímax onde nosso careca enfrenta sua versão da Terra paralela, que além de ser cabeludo e barbudo, é também uma espécie de Shazam. Por fim, os mocinhos conseguem vencer e a Liga da Justiça é libertada. Só que todas as HQs e também a HQ principal desse arco não foi bem o sucesso que a DC estava esperando. Mais uma vez, uma história que o roteiro não chama tanta atenção, tem muita ação, o que acaba se tornando bastante repetitivo para os leitores, que até esse ponto já estavam bem cansados. Um dos outros marcos dessa fase foi o evento Fim dos Tempos, o qual trouxe o Batman do futuro, Terry McGinnis, para a cronologia dos Novos 52. Na história, ele volta para o passado, que é o nosso presente, para combater a inteligência artificial Irmão Olho, que futuramente dominaria o mundo numa pegada à la Exterminador do Futuro. E a história toma um rumo um tanto polêmico quando o Terry acaba morrendo nas mãos do Irmão Olho.
o que faz com que o Tim Drake se torne o Batman do futuro daqui em diante. É uma história legal, mas acaba se tornando maçante demais, por ter 48 edições além de tie-ins, sendo assim de longe a mega saga mais alongada dessa fase dos Novos 52. Em paralelo a essa saga aí do Irmão Olho, também tivemos a história do Terra 2 Fim do Mundo, que, como o próprio título diz, se propôs a explorar um mundo alternativo e o seu fim. Acompanhamos a resistência desses heróis a uma invasão de Apocalipse, liderada por Darkseid. Vemos aqui o Lanterna Verde Alan Scott, o Superman Val Zod e até uma versão do Batman Thomas Wayne, que reflete o sucesso do personagem na HQ Flashpoint. Por fim, o Darkseid vence e acaba transformando a Terra 2 em uma nova Apocalipse, enquanto os sobreviventes conseguem fugir numa nave, porque agora sua história seria continuada em outra saga. Pois é, a mega saga atrás de outra mega saga. Sempre deixando aquele final aberto para fisgar o leitor para dizer que algo mais está vindo. Mas estávamos chegando aí perto do fim, porque o que vem agora é definitivamente a melhor saga aí dos Novos 52 e dá para dizer que aí seria o grande auge dele, aliado junto com o começo que teve várias HQs boas. E nós estamos falando da saga Convergência. A história já de cara nos apresenta uma versão alternativa do universo Injustice, já mostrando a que veio, uma grande história de multiverso. O foco principal é no grupo de heróis sobreviventes da Terra 2, e na narrativa nós conhecemos o vilão Telos, um tipo de discípulo do Brainiac, que segue uma linha bem parecida do seu mestre a capturar várias cidades de mundos diferentes em espécies de redoma, com o objetivo de fazer um tipo de experimento maníaco, uma batalha por sobrevivência. Todas essas cidades de diferentes dimensões devem batalhar para ver quem de fato é merecedor de viver. No fim, os heróis conseguem sair vitoriosos do conflito, ao libertar todos esses mundos para que possam voltar para casa, com direito à revitalização de um mundo desértico para ser o novo lar dos sobreviventes da Terra 2. Mas o destaque real dessa saga não é, digamos, a história principal, e sim as participações especiais que tem nos tie-ins dela. Porque pela primeira vez desde o Flashpoint, nós podemos ver novamente essas versões clássicas dos heróis pós-crise. Aqueles que acompanhamos desde o reboot lá dos anos 80 até o início dos anos 2000. No tie-in da Força da Aceleração, podemos ver novamente o Wally West e sua família, que havia sido completamente apagado da existência desde os Novos 52, sendo, entre muitas aspas, substituído pelo Wallace West, que depois veio a ser considerado como personagem à parte. Já no tie-in do Superman, nós vemos novamente aquele Clark clássico do qual os leitores tanto sentiam falta, já que a versão mais edgy e durona dos Novos 52 não agradou muito os fãs. Vemos que nesse tempo a Lois ficou grávida do herói, e é exatamente no meio de toda essa confusão que ela entra em trabalho de parto. Esse super foi fundamental na Convergência, se voluntariando a deixar o seu mundo para trás para ajudar os heróis na batalha. Mas é claro que a Lois não deixaria que ele fosse sozinho, e acompanha o Clark junto do recém-nascido filho do casal, o pequeno John Kent. E é aqui que nasce o nosso futuro Superman mais pra frente, né? Que tem uma história muito curiosa aqui e muito boa. Uma das melhores, talvez, aqui dos Novos 52. Porque na minissérie Lois e Clark, nós vemos que o universo para o qual a família Kent tinha sido levada era justamente o universo dos Novos 52. Mas para alguns anos no passado, exatamente quando a Liga da Justiça estava sendo formada. Ponto é que nessa época, o Super dos Novos 52 já estava estabelecido. E sendo um tipo de forasteiro nesse universo, o Clark resolve se manter nas sombras, para que ele possa criar seu filho em paz, já que nesse mundo já tinha um Superman. E assim foi. Durante todo esse tempo, durante todas as aventuras que acompanhamos, Lois e Clark tinham uma vida pacífica ao lado do pequeno Jonathan, que cresceu no passar dos anos. Mas é claro que ele não aguentaria ficar parado assistindo por muito tempo, e uma hora ou outra o nosso Superman iria voltar à ativa. E aqui foi uma maneira, dos roteiristas de resolver esse problema. Porque desde então o reboot dos Novos 52, muitos dos fãs ali dos quadrinhos, principalmente que liam o Superman, sentiam falta daquele Superman mais raiz mesmo, né? Superman mais heróico, gentil, diferente da versão lá dos Novos 52, que eu até gosto, sabe? Mas eu entendo que a galera tenha problemas. De todo jeito, então, aquele Superman que muita gente amava, ele estava de volta agora no universo dos Novos 52. E isso era um forte indício do que viria a seguir, né? Porque parece que a DC tinha entendido aí o erro que tinha cometido durante os Novos 52. Eles realmente perceberam que essa tentativa de modernizar algum dos heróis ali não tinha funcionado muito bem, e que os fãs realmente eram muito mais apegados aos heróis clássicos mesmo. O que nos leva à história Os Últimos Dias do Superman, onde vemos que após uma série de batalhas que poderiam ter sido fatais, o Super dos Novos 52 estava doente e não havia cura. E bem parecido com a história do All-Star Superman, ele tinha pouco tempo para fazer o máximo possível antes de partir. Mas seu último desafio tem um nome, é o Solar Man, uma espécie de Superman Prime do mal,
que acredita fielmente ser o verdadeiro Superman. Esse, claro, que tem a ajuda de seus aliados da Liga, e até mesmo do Superman original. Mas ele sabe que esse é seu último sacrifício. E com o esforço final para conter o Solar Man, ele consegue absorver a energia do Sol para fazer um tipo de supernova que dá conta do vilão, mas que então tira todas as suas forças, assim o matando. E aí o Superman dos Novos 52 estava morto. O que até é uma história assim bem emocionante. A gente vê que eles tentaram dar todo um final bonito, digno ali para esse Superman, mas do ponto de vista editorial a gente viu muito bem o que estava acontecendo, né? Substituição. Estavam admitindo o erro ali e estavam trocando esse Superman, então, moderno pelo clássico. Até mais pra frente a gente teria uma história que é bizarra do Superman renascido, que explicaria que, na verdade, esses dois Superman eram o mesmo, que eles tinham sido divididos. Eles foram separados em dois de algum jeito, mas enfim, isso é uma explicação para outro vídeo. Finalmente, nós vamos agora para o que decretou o ponto final dos Novos 52 e o início de uma nova fase. Com um nome muito apropriado. Nós vamos para o one shot do universo da DC, Renascimento. A história é uma grande metalinguagem para ações editoriais da DC, sobre as alterações e retcons que nós já estávamos cansados de ver, mas que dentro do canon poderia ter sido uma obra de uma entidade misteriosa. A história foca mesmo no Wally West, não o novo Wally, mas o clássico que havia sido apagado da existência desde o reboot, agora finalmente sendo reintroduzido ao universo. Nós vemos que não só o Wally, mas várias pessoas haviam tido suas vidas alteradas e roubadas por essa entidade. Uma mão que controlava tudo a seu bel prazer. A história então vai para Batcaverna, onde vemos um Bottom bem familiar, o Bottom do comediante. O que só pode significar uma coisa: a entidade que controlava tudo era o Dr. Manhattan. E essa deixa então continuaria na HQ lá, o Doomsday Clock, que demorou muito para ser lançada, mas que nós temos um resumo aqui no canal, mas que foi essa edição então do Renascimento One Shot que finalizou aí esses Novos 52. E aí se começou a fase do renascimento aí da DC, por volta ali de 2016. E com certeza sim, o Novos 52 ele teve muitos altos e baixos, realmente muitos auges e queda, mas o que a gente pôde ver ao longo do resumo aí, vendo esses grandes arcos e algumas das HQs, é que essa tentativa de modernizar aí algumas das edições e também começar do zero foi bem polêmica e que teve mais erros do que acertos, com certeza. Talvez tenha trazido muitos leitores, mais pessoas para conhecer a DC, mas talvez elas tenham se confundido mais do que deveriam, sabe? Mas enfim, essa foi a trajetória aí dos Novos 52. Agora eu quero saber de vocês quais HQs vocês acompanharam ou se vocês leram alguma coisa dos Novos 52. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Clube do Seja Membros aqui no YouTube. Tem várias recompensas bem legais lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.